um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu, mas se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo, né? Paulo agora ele vai falar a respeito, eh, ele vai, né, dizer que ele gostaria que todos fossem como Paulo, né? Paulo, ele, pelo menos a Bíblia não menciona, né, até entendendo o texto de 1 Coríntios, nós demos a entender que Paulo não era casado. E Paulo, né, ele fala que gostaria que todos os homens fossem como ele, né? Ele vai tratar muito a respeito do casamento, né? E estudando um pouco, né, dá para entender o contexto, né, pelo qual ele vai aconselhar, né, para que eles não se casassem, né? E ele vai falar sobre essa vida de solteiro, né, que é algo que eu refleti, né, um pouco sobre isso, né, estudando essa carta, né, e sobre os benefícios, né, de ser solteiro, né, lembrando que eu não estou pregando para ninguém ficar solteiro, mas Paulo, ele, bom, tá dizendo aqui os benefícios, e vai dizer os benefícios de viver solteiro, né? Solteiro não se casando, mas também solteiro no estilo de vida, mesmo sendo casado, né? Então, Paulo vai buscar nos ensinar, né, a respeito dessa vida, né, solteiro, né, é, dedicado à obra de Deus, né? Antes, né, Paulo vai dizer, né, no versículo 8, né, que é bom que permaneçam como eles, mas se eles não conseguissem controlar, né, controlar os seus desejos, seus impulsos, eles deviam casar, né? Porque Paulo vai dizer, né, que não, eles não podiam viver essa vida de moralidade sexual, né? Então, se você não conseguisse se controlar, né, você devia buscar o casamento, né? Se controlar os seus desejos, né, sexuais, né, esses impulsos, né? Então, Paulo, ele também alerta, né? Se você não consegue, né? Não consegue se controlar, né? Busque casar, né? No versículo 10, ele vai dizer, né? Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não Senhor. Se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são puros, né? Então, Paulo, ele vai falar a respeito do divórcio, né? O divórcio, né, entre nós cristãos, né, nós devemos a todo tempo fugir disso, né? Não cabe a nós, né, separarmos, né? Porque até mesmo Deus disse, né, que essa união, né, entre casais, eles se tornariam um corpo só, né? E Paulo, ele falou, né, capítulo anterior, né, deu exemplo, né, para que eles não vivessem, né, na imoralidade sexual e não se relacionassem com qualquer tipo de pessoa, né? Eles deviam buscar alguém que realmente fosse, né, seguisse, né, a Cristo, né? Porque ele fala, né, porque a própria palavra diz, né, que os dois serão uma só carne, né? O relacionamento sexual é o que simboliza o casamento para Deus, né? Não é no papelzinho, né? Deus não vai esperar se assinar o papelzinho de casamento ou colocar aliança que Deus vai considerar que vocês estão casados, né? Mas sim quando vocês firmam, né? E também o relacionamento sexual também, né? Dentro do casamento, ele simboliza essa união estável, né? De casamento, né? Então, Paulo, ele vai dizer aqui, né? Que eles não deviam, né? De viver essa vida em divórcio, né? Não deviam se separar, né? E ele vai dar mais um conselho, né? Para aqueles que se converteram, né? A mulher se converteu, mas o marido ainda vivia, né, de forma pecaminosa, não conhecia a Cristo ainda. Paulo, né, ele aconselha, né, para que os irmãos não se divorciassem, né? E ele vai falar sobre
um ponto importante aqui, né, que a mulher, né, ou o homem, né, ele santifica um ao outro, né. Isso não quer dizer que eu sou, por exemplo, casado com uma mulher, eu sou cristão e ela não é, não quer dizer que se eu estou em Cristo a pessoa vai ser salva, não é bem isso, né? Mas as minhas obras, né, a minha vida testemunhando a Cristo, né, ela pode abrir os olhos do meu cônjuge, né? Então é importante, né? Paulo ele vai deixar bem claro aqui, né, para que esses que tinham se convertido no meio, né, e por acaso o seu cônjuge ainda não se converteu, eles não deviam se divorciar, né? Mas através da vida, né, da sua vida, né, em Cristo, o seu marido ou a sua esposa iriam ser, de alguma forma ou outra, ministrados pelo Espírito Santo. Tanto é que é difícil, né, alguém que se casou, né, e é cristão, né, e decidiu viver com seu marido que não era, né, há uma mudança de atitude, né. Eu vejo que hoje em dia, né, é muito mais comum, né, as pessoas se divorciarem, né, virou até moda se divorciar, né, mas tem sido um desafio, né, você encontrar, né, casais que vivem há muito tempo juntos, né, e testemunhos, né, de pessoas que abraçaram, né, decidiram amar verdadeiramente o seu marido quando se converteu e através da sua vida o seu marido foi salvo, a sua esposa também conheceu a Cristo, né? Porque é um grande desafio, né? Eu imagino né, você viver essa vida, né? Tanto é que Paulo vai aconselhar, né, principalmente em 2 Coríntios, a respeito do julgo desigual, né? Mas aqui é outro caso, né? Me converti e já era casado, né? Então, Paulo ele vai aconselhar, né, para que os irmãos não se divorciassem, né? E mas aqui no versículo 15 ele vai deixar claro: todavia, se o descrente separar-se, que se separe, né? Então, se o crente, né, quis continuar com o marido ou com a esposa em casamento, mas esse marido e a esposa não quis continuar o relacionamento, então Paulo vai deixar claro, né, se divorciem, né? Ele vai falar aqui, né? Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como se salvará? Como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Né? Então, Paulo ele também deixa claro, né? Se por acaso um marido ou a esposa não crente, né, quis separar, né, que assim seja, né, foi escolha da pessoa, né? Você não tem que ter um pesar, né? Claro que é triste, né? Um divórcio é triste, né? Traz consequências, né? Principalmente ainda se você tem filhos, né? Mas Paulo vai deixar claro, né, que se a pessoa não quis, né, Deus nos chamou para vivermos em paz, né? Então é algo que é muito triste, né? Deve ser triste essa separação, mas Paulo deixa claro, né, se a pessoa quiser, não, que assim seja, né? No versículo 17, ele vai dizer assim, ó: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus, né? Então Paulo ele vai falar, né, para que continuemos vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus, né? Aqui Paulo vai deixar claro, né, que aqueles que se circuncidaram, né, e se converteram, né, eles não deviam, né, desfazer essa circuncisão, e a mesma coisa ao contrário, né, os incircuncisos que se convertiam a Cristo, eles não deviam se circuncidar, né, porque essa circuncisão de nada valia, né, não tinha mais validade, né. Então, da mesma forma, né, o que chamou a atenção, né, a respeito dessa viver na condição que você está nesse momento com o Senhor, é algo que me chamou a atenção muito, né, porque Paulo ele vai dizer, né, ele vai falar aqui mais para frente, né, sobre os benefícios, né, de você estar solteiro, né,
Então, só que muitas vezes nós não aproveitamos isso, né? Paulo vai deixar claro, né, que o casamento, né, ele traz novas responsabilidades, né? Agora nós temos que tomar conta do nosso cônjuge, da nossa família. Isso gera tempo, né? Então, querendo ou não, isso prejudica, né? Querendo ou não, prejudica na nosso relacionamento, né? Nossa dedicação à palavra de Deus, né? É claro que isso não deve servir como impedimento, mas como solteiro, né, é muito mais fácil, né? É algo que eu não casei ainda, né, mas é algo que nada me impede, por exemplo, agora de eu ir lá pregar o evangelho numa praça meia-noite, né? Mas, por exemplo, como casado, às vezes eu tenho que pensar, né, na minha esposa, eu tenho que pensar no meu filho, né? Então, é algo que Paulo vai falar muito a respeito dessa de viver na condição que você está, né? Só que muitas vezes nós, como solteiros, não temos aproveitado, né, essa vida como solteiros, né? Porque às vezes a gente é muito pressionado, né? Você tem que casar, você tem que casar, encontrar alguém logo, casar logo, eu quero ser fora de casa, né? Mas há benefícios em viver, né, como solteiro, né? Que essa vida totalmente dedicada ao Senhor, né? Nós temos que aproveitar esse tempo, né? Enquanto nós estamos solteiros para se dedicar totalmente, né? De corpo e alma à palavra do Senhor, à sua vontade, né? E é algo que nós, né? Até eu olho mesmo para minha vida que às vezes eu não aproveito, né? Que é algo que sei se caso for da vontade de Deus eu case futuramente, alguns privilégios, né, eu vou perder, né, de poder sair a hora que eu puder, né, de poder às vezes ajudar melhor financeiramente, né, seja a igreja, seja algum irmão, né, então nós temos que aproveitar, né, aproveitar e continuar vivendo, né, na condição que nós estamos no momento, né, casados e solteiros também, né. Aqui ele vai falar no versículo 19, né? 20, desculpa. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor. É liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado, né? Paulo agora dá um exemplo do escravo, né? Aquele escravo que se converteu, né? Que ele devia aceitar a sua condição, né? Se ele ainda era escravo, que ele continuasse como escravo, né? Ele devia buscar a sua liberdade, né? Mas devia continuar, né? Não é porque ele se converteu que agora não pode ser mais escravo, não pode mais trabalhar, né? Mas ele devia continuar aonde ele estava, né? E no versículo 24, né, Paulo ele vai repetir a mesma coisa, né, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado, né. E no versículo 25, né, ele vai focar agora mais para os solteiros, né. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso, né? Aqui, Paulo ele vai pela palavra dele, dá o seu parecer, né? A sua experiência pessoal, né? Dizendo que é melhor que os homens aqui, né? Ele vai falar, né? Que permaneçam como está, solteiro, né? Ele chama, né? Ele fala, né? Nos chama, né? Esse chamado de viver esse celibato, né? Viver essa vida como solteiro, né? E entendendo o contexto histórico, né? Nós vemos que aqui havia muita perseguição na igreja, né, nessa época, né, uma constante perseguição, né. Então, quando a gente lê aqui, né, que ele vai falar que por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está, né.
quando a gente entende sobre a perseguição na igreja na época, por exemplo, o imperador Nero, né, era muito comum que os bens eram retirados, né, onde famílias cristãs, né, eram mandadas embora das suas casas, né, onde havia muita tortura, né, muita violência, né. Então era muito comum os cristãos na época, né, da perseguição, eles perdessem a sua casa, perdessem os seus bens, perdessem família. Então, nesse contexto, Paulo está dizendo, né, que por causa desses problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está, né? Porque imagine, né, você tendo a sua família e você ter todos os seus bens confiscados, né, ter sua casa, né, ter muitas vezes violência, né? Então, Paulo, diante disso, né, ele aconselha para que os homens permanecessem como estavam, né? Porque naquela época era muito mais difícil, né, você construir uma família, principalmente sendo cristão por causa da perseguição, né? Aqui, problemas atuais, ele está falando sobre essa perseguição, né? E ele fala aqui, né, você que está casado, não procure separar-se, né? Por mais que Paulo vai dizer os benefícios de ser solteiro, né, de estar solteiro, né? Se você já está casado, né, continue como casado, né? Se você está solteiro, não procure esposa, mas se vier a casar-se, não comete pecado, né? E se uma virgem se casar, também não comete pecado, né? Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso, né? Paulo ele vai falar, né? Parece que ele está zoando o casamento, né? Mas realmente é algo que acontece, né? É, essa vida em casamento, né? Elas traz novas responsabilidades, né? Principalmente na questão financeira, se a gente olhar para os dias de hoje, né? Hoje em dia tem sido cada vez mais difícil, né? Você sustentar uma família grande, por exemplo, né? Então, são problemas que acontecem, vão acontecer na vida, né, que vão exigir um pouco mais de esforço, né, da parte do casal, né, questão da esposa, né, em se preocupar com a criação dos filhos, né, em o pai, né, trabalhar, né, principalmente nos dias de hoje, né, que não tá, problemas financeiros, né. Então, Paulo, ele queria poupar, né, o povo naquela época, principalmente nesse contexto que eu já expliquei, para eles não ficarem entristecidos, né, não por algum motivo, né, perdessem a sua fé, né, por algum motivo eles caíssem, né. Então Paulo ele o chama, né, principalmente os homens aqui no caso, para que eles permanecessem como solteiro, né. E no versículo 29 ele vai dizer, né, o que quero dizer é que o tempo é curto, de agora em diante aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido, né? Paulo agora, não, antes ele explica, né, que ele queria dizer que o tempo é curto, né? Então, essa vida em casamento, né, em família, né, ela gera esse custo de tempo, né? Trabalho, sustentar, né? Esse tempo com os filhos, com a esposa, né? Então, é algo que demandava muito tempo e demanda muito tempo, né? Então, Paulo ele explicava da urgência, né, em viver uma vida em total, né, total entrega ao Senhor, né? E ele vai falar, né, para que ele vai dizer, né, que aquele que tem esposa viva como se não se tivesse, né? Paulo vai pregar a respeito desse estilo de vida como solteiro, né? Aqueles que estão casados vivam como solteiros, né? Que é um dos grandes desafios que eu vejo hoje em dia, né? Porque esse viver como solteiro, né? Se você está num casal, né? É uma decisão dos dois, né? Não é simplesmente do marido, mas da esposa, né? Mas devem ser dos dois, né? E é uma decisão, né? Que de total entrega, né? Porque eu creio que se você decide viver como solteiro, né?
mesmo estando casados, né, como estilo de vida, né, isso vai requerer alguns sacrifícios, né. Eu vejo que algumas coisas o casal vai ter que deixar de mão, né. Não sei, né, exatamente, às vezes são coisas mais pessoais, mas vão gerar, às vezes, questão financeira, né, deixar de viver num luxo maior para viver uma vida totalmente entregue à palavra do Senhor, né, vão requerer sacrifícios, né, nessa vida de casal, né. Então é um chamado também muito digno, né, de um casal que se entrega totalmente ao Senhor, né. E ele vai falar aqui, né, que no 32, né, ele vai falar, né, que ele gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor. E é algo que é importante para nós solteiros, né, que nós devemos preocupar com as coisas do Senhor, né? Nós devemos aproveitar essa vida como solteiro, né? Porque, né, quando futuramente conhecer a esposa, casar, né, isso vai gerar novas responsabilidades, novas preocupações que Paulo vai deixar aqui, né. Então, essa vida como solteiro é algo que nós devemos aproveitar, né, porque futuramente vai acabar e se você uma vez casado, você não deve se separar, né. Então, essa vida como solteiro, né, por isso que eu vejo, eh, o quão bom, né, deve ser, né, você desde jovem servindo ao Senhor, né, desde criança servindo ao Senhor, porque é uma vida totalmente entregue a Ele, né, totalmente disposto, né. E tanto é que, né, se a gente olhar esse contexto histórico de perseguições, né, é muito comum, né, que esses povos onde há maior perseguição, né, os missionários que são levados são missionários solteiros, né, por causa dessa grande perseguição, né, principalmente povos que é extremamente rude a palavra do Senhor, né. Então, nós como solteiros, a principal coisa que nós devemos buscar, né, não é uma esposa, né, não é o trabalho, não é a casa para depois casar, mas principalmente em como agradar ao Senhor na condição que nós estamos vivendo, né. Ele falou um pouquinho anteriormente, né, do escravo, né. Como que um escravo, na condição que ele está como escravo, pode agradar ao Senhor, né, né, honrando ao seu patrão, né, sendo um bom escravo, né, trabalhando, né, sendo honesto, da forma como ele está, é assim que ele pode agradar ao Senhor, né. Como nós casados, né, podemos agradar ao Senhor, né, seja através do cuidado com os nossos filhos, né, do nosso testemunho de vida, da nossa educação, né, desse relacionamento, né, longe da imoralidade sexual, né. Como nós solteiros podemos agradar ao Senhor, né, pregando o evangelho, né, vivendo essa vida radical, né, essa vida radical, entregue, né. Então, é algo que eu, às vezes, me cobro muito, né, porque, aqui em casa é direto, né, quando você vai trazer sua namoradinha, quando você vai casar, essas coisas, né. E, às vezes, a gente se coloca tanto isso na nossa cabeça, né, que a gente esquece de aproveitar esse tempo, né. Entregar, né, uma quinta-feira, um domingo, né, para pregar a palavra do Senhor, né, para buscar mais ao Senhor, né. A forma como administramos o nosso tempo, né, de extremamente importância também, né. Claro, como solteiros, nós temos mais, né, tempo para entregar ao Senhor, né. Mas como casados, né, também há a necessidade, né, de muitas vezes sacrificar certas coisas, né, para viver essa vida em total, né, entrega ao Senhor, né. Paulo vai continuar dizendo assim, ó: tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, né. Eu falei bastante do homem, né, mas Paulo também, né, chama para que as mulheres vivessem, né, essa vida, né, como solteiras também, né. 35, né? Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor.
Com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua vontade e decidiu não se casar com a virgem, esse também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais livre se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus, né? Então, Paulo, ele termina, né, falando, dando exemplo, né, sobre alguém, né, que diante de uma situação, né, acha que deve se casar, né, ele deve, né, faça como achar melhor, né, com isso não peca, né. Mas Paulo ele vai nos aconselhar algo que é extremamente importante, né, que é no versículo 39, parte B. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, às vezes a gente usa esse texto aqui, alguns usam esse texto, né, para falar, eu posso casar com quem eu quiser, que não é crente, né, que eu vou santificá-lo, né, mas não é bem assim, né. Paulo deixa bem claro que são aqueles que se convertem enquanto estão casados, né, que às vezes pode ocorrer, né, de somente o marido ou a esposa se converter. Mas ele fala aqui, né, com quem deseja se casar, que ele pertence ao Senhor, né. Então nós, como cristãos, devemos buscar, né, cônjuges, né, futuros cônjuges, né, que também pertençam ao Senhor. Então, para que nós vivamos essa vida em casamento, né, entregue totalmente a Deus, né, é necessário que os dois, né, decidam, né, seguir a obra do Senhor, né. Isso às vezes requer sacrifícios, né. É uma viagem, às vezes questão financeira de ver uma condição melhor, né. Às vezes é tempo, né, entregue ao Senhor, né. E diante disso, né, Paulo deixa claro, né, aquele que se casa, né, ele faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor, né? Que é algo que hoje em dia parece mentira, né? Hoje em dia é difícil a gente encontrar alguém, né? É muito difícil a gente encontrar alguém que decidiu não casar, né? Decidiu não viver essa vida em casamento, né? E Paulo deixa bem claro, né, que aquele que não se casa, né, faz ainda melhor. Por quê? Vai ter uma vida totalmente entregue ao Senhor, né? E Paulo deixa claro, né, que é um dom de Deus, né? É algo que requer muitos sacrifícios, né? Algo que, pelo meu entender, entendendo o meu eu, né, algo que é extremamente nobre, né? Porque às vezes a gente enxerga alguém como solteiro como alguém inferior, né? Que não virou homem ainda ou mulher, né? Mas Paulo deixa claro, né, que é uma atitude muito nobre, né? Você se entregar totalmente ao Senhor, né? Não vivendo em casamento, né? E para terminar, né, deixar essa reflexão, né, para que no versículo 24, né, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado, né? Como os casados podem agradar a Deus através do seu casamento, solteiros, né, aproveitar a sua vida entregue ao Senhor, viúvos, né, virgens, né, nós devemos entender, né, e viver essa vida na condição que estamos no momento, né. Queremos casar futuramente, tudo bem, não tem problema nenhum, né, mas que durante nós, enquanto estamos solteiros, que aproveitemos esse tempo, né. E quando casarmos, busquemos viver essa vida como solteiro, né, que Paulo nos chama, né, como estilo de vida, né. Então, é isso. Amém. Muito bom, Will. Muito bom. Tempo muito edificante. Glória a Deus por isso. Irmãos, vocês têm pedido de oração aí? Para passar? Quem tiver, pode falar aí, gente. Vocês têm pedido de oração? Oi, Dani. Oi, Pela irmão. Sandra, que está doente. Minha vizinha querida aqui. Tá legal. Está com depressão. Eita, é brabo isso. Depressão. Mais alguém aí, gente? Tem pedidos aí de oração? Eu quero orar pedir oração pro tio Andy e pra tia Nilda, né, que são o meu tio, né, e a mãe dele, né, que chamo de tia também,
mas estão brigados Anderson aí, e não é problema. Nilda. Anderson e Nilza. Nilza. Mais pedido aí? Vamos orar pela Anaíde e Valdir, tá? O Valdir está lutando aí contra o câncer, né? E a Anaíde ali como esposa também precisa da nossa oração. Mais pedidos aí ou não? Eu peço oração aqui para casa. E também dia 27 eu vou estar indo para o Hospital do Rim para começar os exames do processo do transplante. Dia 27 já? É o exame inicial para ver se tá tudo em ordem para poder entrar na fila. Tá indo por Piracicaba mesmo? Sim? Não, em São Paulo. Deixa eu anotar aqui. Tudo bem. Nós temos clamado por isso toda terça no culto de oração lá. Viu? Amém. E hoje eu fui na médica da cabeça, dos olhos, e cada vez que eu vou lá, ela fica mais surpreendida com os resultados. Graças a Deus. Ela falou assim que a recuperação está sendo incrível, não está tendo atrofiação, porque normalmente ela vê muito nervos atrofiados, mas não está tendo atrofiação, a recuperação, assim, deu mais de 50% já, Glória a e Deus. a cor, né, do nervo óptico tá uma cor boa, excelente, né, que a cor tem que ser salmão, ela ficou, nossa, ela tá, assim, surpresa. Foi muito bom hoje graças a Deus. o resultado. Vamos orar, assim, Deus vai Graças a abrir Deus. as portas. Amém. Deixa eu distribuir aqui, então, Tá. as orações. Eu vou pedir, deixa eu só ver quem tá. O Sérgio, Cezinha. Tá aí, Cezinha? Opa, aqui. Ora aí pela Sandra, então, que está lutando com a depressão. Ok. Eu vou pedir a Cíntia orar pela Anaíde e pelo Valdir. Tá. Aí eu vou pedir ao Duque orar pela família toda da Cíntia e pelo exame aí, tá, Duque? Para Deus abrir as portas aí acerca do transplante aí. Tá certo, Duque? Beleza. E aí eu oro aqui pedir ao Sérgio orar, Sérgio Lima, orar pelo tio do Anderson e pela tia, tá? Orar pelo tio do Duque, né? O Anderson e a tia Nilza. Anderson e Nilza. Para que haja acordo aí, estão meio brigados lá. Pode ser? Beleza. Muito bem. Vamos lá então, Cezinha. Amém, Senhor Jesus. Como é bom, Pai, estarmos reunidos, Pai, como irmãos, como igreja, Pai, na Tua presença, para aprender mais do Senhor, aprender da Tua palavra, Senhor Deus, e sermos edificados, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor a vida da Sandra, Paizinho querido, que foi apresentado aqui, Senhor, como pedido de oração, Pai, essa doença, depressão que atinge, Senhor Deus, as emoções, atinge a mente, Senhor Deus, e enfraquece as pessoas por dentro, Paizinho querido. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar com tua mão poderosa, Pai, agindo sobre a vida, sobre o intelecto, sobre as emoções, Paizinho querido da Sandra, e possa estar trazendo, Senhor, o renovo, o ânimo, Senhor Deus, e possa estar agindo ali, Pai, e tirando tudo aquilo, Pai, que venha causando tristeza na vida dela, Paizinho querido. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com alegria, Paizinho querido, que só vem do Senhor, Deus, a paz que excede todo entendimento, que a Tua palavra nos diz, Senhor Deus, que o Senhor possa estar se derramando sobre a vida dela ali, Senhor, possa estar renovando as suas forças, suas energias, sua vontade de viver, Paizinho querido.
Em nome de Jesus é que eu oro, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai, também quero apresentar a vida da nossa irmã Anaíde nas tuas mãos, que está passando por essa turbulência, Senhor, no lar dela, Pai. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor a fortaleça, Senhor, diante debaixo das tuas mãos, Senhor. Que o Senhor dê forças para a tua filha, entendimento, sabedoria, Senhor. Pai, que o Senhor fortaleça ela, Senhor. Que o Senhor encha, meu Pai, com a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, que o Senhor cuide da saúde dela, meu Deus. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, meu Pai, a cura, Senhor, da tua filha. Assim também como oramos, Senhor, pela vida do Valdir, Senhor. Nós clamamos a Ti por salvação, meu Pai. Que a Tua salvação o alcance, Senhor. Que o Teu Espírito Santo convença, Senhor, da salvação. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus, o toque, Senhor, com o Teu amor, Senhor. Que ele possa, Senhor, sentir, meu Pai, o Teu amor, Senhor. Que ele possa ser constrangido, Senhor, através do Teu amor, Pai. E que ele seja convencido, Senhor, da Tua salvação, Senhor. E pedir, Pai, a cura do Teu filho também, Senhor. A cura, Senhor, da alma, Senhor. A cura do espírito, Senhor. Como também a cura, Senhor, da carne, Senhor. Pai, oramos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor fortaleça, Senhor, nesse processo, Senhor, desse tratamento, Senhor, do câncer, Senhor. Que o Senhor sustente, meu Pai, a carne dele também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, pedimos ao Senhor fortalecimento do emocional também, Senhor. Nós sabemos que não é fácil, Senhor, passar por essa situação, meu Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que a partir do momento que nós confiamos no Senhor, meu Deus, nós somos fortalecidos em Ti, Senhor. E podemos todas as coisas, Senhor. Porque é o Senhor que nos fortalece, Senhor. E o Senhor é o nosso escudo, Senhor. O Senhor é a nossa rocha, Senhor. Meu Pai, e eu já te agradeço, Senhor, por teu agir na vida dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Eu coloco aqui também a vida da família da Cíntia, Senhor, para que o Senhor venha santificar essa família, Pai, para que o Senhor venha trazer paz, para que o Senhor venha encher, Senhor Pai, da tua presença naquela casa, Senhor Pai, abençoando cada um, Senhor Pai, do Raul, do Lê, Senhor Pai, da Cíntia, teu Pai também, Senhor Pai, esteja abençoando cada um, Senhor Pai, tratando o espiritual, Senhor Pai, o físico, Senhor Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai. Coloque especial a vida da Cíntia, Senhor. Agradeço, Senhor Pai, por esses resultados positivos de exame, Pai, no qual até mesmo surpreendeu a médica, Pai. É nesse Deus que nós cremos, Pai. Um Deus que cuida de cada um de nós, Senhor Pai. Age, Senhor Pai, milagrosamente. Muito obrigado, Senhor Pai, pelo cuidado do Senhor na vida da Cíntia. Coloco também, Senhor Pai, os exames dela do rim também, Pai, para que o Senhor, da mesma forma, possa agir milagrosamente, Pai. E, Senhor, venha abençoar, Senhor, Pai, sua futura cirurgia, Senhor, Pai, porque ocorra tudo bem, Senhor, Pai, para que ela tenha uma recuperação completa, Senhor, Pai, e possa, Senhor, Pai, ser rejuvenescida fisicamente, Pai. E que, acima de tudo, o Senhor venha fortalecê-la, Senhor, Pai, espiritualmente, para que ela não se desanime, mas, Senhor, Pai, continue firme, Pai, como está, louvando, Senhor, Pai, estudando mais a Tua palavra, Pai. Muito obrigado pela vida da nossa irmã Cíntia e muito obrigado ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Queria colocar aqui, papai, sobre ti, a família do Duque, os seus tios, Anderson e Nilza. Oramos pela reconciliação deles, né? Para que o Senhor traga a maturidade afetiva e emocional para a relação e que eles se santifiquem em ti, Jesus, Pai. Se encontrem contigo e busquem fazer as pazes e congregar junto com a igreja. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Irmãos, quero dar aqui uns recadinhos importantes antes de orar finalizando. Hoje é dia 11/6, então esse mês nós temos mais 2 classe A, dia 18 e dia 25. Aí nós vamos entrar em férias, tá? Mês de julho, mês de férias do classe A, tá? Do classe A. Tá. Culto de oração vai continuar tendo, tá? E o Café e Verdade entra em férias também. Agora, sábado, no dia 15, isso? Sábado? Hoje é dia que hoje, gente? Isso, dia 15. Dia Hoje é 15, dia nós 11. vamos ter lá... Hoje é 11. Ah, tá. Então tá certo. Sábado, dia 15, no Café e Verdade, eu não estarei ministrando sobre Ezequiel, porque o assunto é extenso, finanças à luz da Bíblia. E a gente vai estar entendendo um pouquinho a historicidade disso aqui, a legitimidade disso aqui, e a finalidade das finanças à luz da Bíblia, né? Então, vai começar às 17h30, né? E provavelmente vai até umas 18h45, por aí. Um intervalo, claro, né? Então, eu comecei hoje, né? Mas o tempo de terça é mais curto, né? Então, sábado eu vou tratar de mais alguns detalhes dentro dessa ministração. Tá joia, pessoal? E sábado também nós temos o evangelismo. Sábado nós temos o evangelismo às 14 horas. Se você quiser participar indo, orando e contribuindo, faça isso em nome de Jesus. Caso você precise fazer o Pix para o sorvete, não esqueça de indicar lá para a Silane, enviar lá, né, que é especificamente para o sorvete, tá? Isso é importante ressaltar. Certinho, gente? Mais algum recado aí que vocês têm aí? Acho que não, né? Acho que é só isso mesmo. Vamos orar aqui encerrando. Fala da feijoada também, né? É verdade, pessoal aí. Eu ia falar sobre isso, também. Não sei se ainda tem carnê. Eu peguei o meu já. Né? A gente está vendendo feijoada, né, a 30 reais, uma marmita de 500 gramas, uma marmita média, né? Se você pegou o carnê, mas mesmo que você não tenha pego e divulgar e conseguir vender, entre em contato com a gente, que a gente está com carnê aqui. Eu tenho carnê também aqui. Legal. Pagamento até dia 16 agora, e a entrega dia 22/6. É isso aí. Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelas famílias, ó Deus, que eles representam nesta noite. Que o Senhor possa visitá-los com as bênçãos dos céus sobre eles, sobre as suas vidas ali, Senhor, suas famílias, familiares. E repouse, Senhor, a tua bênção, Senhor, alcançando cada um com poder, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa estar sustentando através de toda a provisão celestial e diária a vida de meus irmãos, livrando-os de todo mal, em nome de Jesus Cristo, e guardando-os na fé. Assim também pedimos a bênção do Senhor sobre a sua igreja, a Igreja Batista Casa Bíblica. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos, desde a criança, ó Deus, da criança mais nova, até, Senhor, o adulto mais velho. Que o Senhor guarde a todos, ó Deus, na tua paz, em nome de Jesus Cristo e na tua palavra, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos nessa semana que ainda temos pela frente, e naquilo que ainda temos que fazer. Ó Deus, decisões a tomar. Sejamos esclarecidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nas situações mais difíceis, situações incômodas muitas vezes, que o Senhor nos dê graça, nos dê luz. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por este momento. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Até a próxima terça, se Deus quiser. Ótima semana. Qualquer coisa é só chamar no Zap. Fiquem com Deus aí. Amém. Deus Tchau, tchau. abençoe. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.